pra mim, um dos maiores erros do pobre é não ter consciência de que é pobre. É achar que é rico. Esses dias eu fiz lá, não, dá pra um pobre mudar de vida ganhando 3 mil reais. Aí o cara fala, mas 3 mil reais não paga nem a escola dos meus filhos. Mas como é que você é pobre e tá numa escola que custa 3 mil reais, bicho? Né? Aí você vai ver, a pessoa fala, não, é porque filho é o meu bem mais precioso. Mas daqui a pouco você vai passar fome, vai morrer de fome aí, teu filho vai morrer junto. Então, a vida toda, sabe? Baixa o nível, né? E aí entra o que eu comecei falando, seja um pobre consciente. Você é pobre? Então tem a coisa de pobre, velho. Né? Porque enquanto o pobre fica com coisa de rico, vai morrer pobre, tendo coisa de rico. Como que é? É o pobre de classe alta. Que ele tem tudo que um rico tem, menos o dinheiro. E a maioria acha que é rico hoje em dia. Eu até postei hoje no meu Instagram lá. Seja um pobre consciente. O que eu quero dizer com isso? Mano, eu tenho que ter consciência de que eu sou pobre e eu não posso ter coisa de rico. Mas os pobres perderam a noção hoje em dia. Tipo assim, antigamente, sei lá, quando eu ia pra escola. Sempre estudei em escola pública, né? Lá tinha gente rica e gente pobre. Os pobres, tipo, eu ia de quichute, daquele tênisinho da Penalty branco de jogar futsal, pra todas as atividades era topper, pretinho com um negocinho branco, né? Os ricos tinham tênis top. Hoje em dia, todo mundo tem a mesma coisa. Você vai na favela, tem a mesma coisa. Você vai na comunidade, tem a mesma coisa. Os pobres... Na verdade, é mais pobre que tem tênis caro do que rico que tem tênis caro, né? Então, entra nisso, né? Cara, você tá todo endividado, o cara quer sair da dívida, mas não quer abrir mão de nada. Não. Eu quero ter Netflix, Amazon, Net, Sky, Disney, Star Plus. Pelo amor de Deus, velho. Quando eu era criança, eu tinha que ir na locadora se eu quisesse ver um filme e ia alugar por R$4, que pra mim era caríssimo. E não era na blockchain. Tipo, o cara quer sair das dívidas, mas ele não quer abrir mão de nenhum luxo dele. Não, Deus que me livre. Abrir mão disso, nem a pau. O meu filhinho, não, nem a pau. Tipo, isso é um negócio que eu fico louco. Às vezes eu chego e falo assim, cara... Pra que teu filho tem que ter um celular caro desse? Ah, Duda, você vai ser pai um dia. Vou ser pai, meu filho vai ter um celular de basicão. Eu me considero uma pessoa que sempre foi boa em trabalhar pra ganhar dinheiro, não gastar dinheiro com idiotice pra alcançar metas e objetivos, mas nunca fui especialista em investimento. Tanto que até o começo do ano passado, poupança, a vida toda poupança. Pergunta polêmica. Pobre consegue realmente ficar rico? Um pobre ficar rico é difícil, mas é possível. Agora, um pobre ficar rico sem investir, isso é impossível. Cara... onde investir R$10, né? Então, investimento é um pilar necessário para quem quer mudar de vida. Sim. Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida com um processo, um passo a passo. Você vai alcançar e dá para alcançar. E eu tenho visto gente do meu canal que ganha 1.000, 1.500, 2.000 conquistando coisa. O enriquecimento tem 3 melhores amigos: trabalho, simplicidade e investimento. Bom, tá? Então... Trabalho. Cara, não adianta. Mas eu quero ficar... Você vai ter que trabalhar. E vai ter que trabalhar mais, você vai ter que fazer renda extra, vai ter que fazer um monte de coisa, e vai ter que suar. Cara, eu tive o meu ano do cão, que foi 2021. Ralei que nem uma jumenta. Então, vai ter que ralar que nem uma jumenta. E aí, a gente pensa, né? Não, eu quero investir, quero que... Cara, trabalho, pra quem é pobre, o trabalho dá muito mais dinheiro que investimento. Tipo assim, tem um CDB aqui que rende 10% ao ano. Aí você bota 100 conto lá, aí daqui a um ano vai render 10 conto. Cara, se você fizer uma diária de servente de pedreiro, você já ganha 150 pau. 15 vezes mais que o investimento em um ano inteiro, entende? Sim. Né? Então, pensar nisso, trabalho, faz alguma coisa, mano. Vai trabalhar, sabe? Tipo, entregador de iFood, Uber. Tem uma seguidora do canal que vende bolo de fim de semana. Cada bolo que ela faz, ela tem um lucro de 100 conto. Bolo de festa, se ela fizer 8 bolos no mês, dá 800 pau. Muito mais que 80 vezes mais que o investimento daria, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você quer ficar rico, que é o tema do nosso podcast aqui, né? Como um pobre pode mudar de vida. Trabalha mais. E se precisar, trabalha que nem uma mula manca. Mas é por um tempo, não é para o resto da vida. Porque aí o cara fala, não, eu vou trabalhar assim o resto. Não, foi um ano que eu me matei. Depois eu colhi o fruto do esforço que eu tive lá. Segundo, simplicidade. Baixa a bola. Seja simples, não queira coisa cara, não queira ter iPhone 14 Pro Ultra Max. Não, vai de Samsung de A32, sei lá, que é R$1.000. Tá bom demais, velho. Você vai fazer ligação e já tem o WhatsApp, né? Baixa a bola, simplifica. Não queira aumentar o seu nível de vida toda vez que você ganha mais. Esse é um erro muito comum. Tipo, não, eu uso o leite condensado Piracanjuba, mas agora meu salário aumentou, vou comprar o leite moça. Não, continua no Piracanjuba, bicho, sabe? Continua, porque senão você vai continuar torrando
todo o teu salário e sempre gasta tudo que ganha. Então não vai mudar de vida nunca, né? E o terceiro é investimento. Pô, mano, falou que é... Sim, mas é obrigatório investimento, né? Sim. Então eu falo, investimento... se der, não. Então vai ficar pobre. Não, se eu ficar animado... Não. Então vai morrer pobre, bicho. Você não tem que sentir prazer, nem alegria, nem um pulinho, nem um anjo aparecer. Você tem que investir todo mês... Pode ser uma merreca. Vou dar o meu exemplo, que é um exemplo, tipo, poupança, velho. Eu comecei a investir pouco do que eu ganhava lá atrás. Quando cheguei nos 32 anos, eu tinha 100 mil reais na poupança. E nunca tive um salário de mais de 3 mil conto. Então, você vê, né? É questão de disciplina, porque a pessoa pensa assim, mano, mas 10 anos vai demorar muito. Cara, os 10 anos vão chegar você querendo ou não. Então é melhor chegar lá e você ter 100 pau do que chegar sem nada, né? Então essa constância em investir. Pega uma parte do teu salário, tira... Não, mas não tenho dinheiro, não tenho como investir. Se alguém baixasse o teu salário 50 conto por mês, você ia morrer? Não, eu ia dar meus pulos. Então é porque você tem 50 conto pra investir, é só você dar seus pulos, né? Então baixa a bola, começa a economizar, tira algumas coisas, tira alguns luxos da sua vida, fica um tempo sem ir no shopping e começa a investir. Porque, se for para resumir, o meu ponto de vista, como que um pobre consegue ficar rico? Trabalhando, simplificando e investindo. É só isso, sabe? A plataforma lá, não vai te deixar rico. A Mega Sena, não vai te deixar rico. Né? Da Mega Sena, de cada 50 milhões, um ganha. E trabalhando, investindo e simplificando, todos que tentam conseguem mudar de vida. Eu diria 2 frases, né? Toda vez que você investe em algo que você não entende, provavelmente você vai se ferrar. E quanto maior for o seu desespero para ganhar dinheiro, maior a chance de você fazer cagada. Às vezes o pobre, ele quer ficar milionário. No meu canal eu não falo que ele vai ficar milionário, eu falo que ele vai ter uma vida melhor. Porque ficar milionário pode ser difícil pra caramba e demora anos e tal. Mas ter uma vida melhor, em 1 ano ele já consegue. Né? Tipo assim, eu falo, cara, eu não vou prometer uma BMW X6 pra você. Mas pelo menos sair das dívidas, conseguir comer com a tua mulher num restaurante de vez em quando e viajar pra praia, isso dá pra você fazer. Mas uma coisa é ser pobre, outra coisa é você tá cagado. Tipo, mano, tem uma diferença gritante nisso. Eu sempre fui pobre. Eu nunca na minha vida fui cagado. Nunca fui ferrado em dívida, com limite estourado, conta no vermelho. E é isso que eu ofereço como algo mais palpável, mais possível para os seguidores do canal. Você tá bichado? Tá, então esquece ser milionário. Vamos pensar em quitar essas dívidas e começar a ter uma vida decente, porque você trabalha que nem uma mula o dia inteiro para ter essa vida podre aí que você não consegue fazer nada. Tudo que você parcela se torna uma dívida. Tipo, quanto que tá essa água aqui? É 100 reais. Faz em 10. Se tornou uma dívida, porque a dívida é o quê? É porque você tem e não pagou tudo, né? Então, eu considero dívida qualquer coisa que você tem e não pagou ainda. Então, são vários tipos. Você tem que tomar cuidado para não se viciar em fazer dívidas. E hoje em dia a mídia ajuda muito nisso, com esse papo de não, parcela que aqui isso não vai ter juros. Não, parcela porque depois você antecipa isso aqui, galera. Desculpa se vocês não concordarem, tá? Mas é o que eu falo. O meu canal, eu falo pra pobre. Então, nenhum desses benefícios eu tô nem aí, velho. Não. Se você parcelar, você ganha milha. Que se lasca essas milhas aí, cara. Para de fazer dívida, caramba. Não, porque se você parcelar aqui, depois você antecipa e ganha desconto. O cara vai fazer tanto parcelamento que depois ele não vai ter dinheiro nem pra pagar a dívida, nem pra antecipar. Ou então, não, em vez de comprar aqui por R$1.000, você compra em 10, aí os 900 você investe. Não, o cara não vai investir. Tipo, a maioria, pelo menos, não investe. Aí, tipo, ele em vez de pagar à vista, ele vai se endividar com um bagulho que normalmente tem juros absurdos. O dinheiro que era pra ele investir, ele vai comprar com outras coisas e vai gastar na balada e a vida dele vai virando um ciclo de desgraça, né? Então eu falo para tomar muito cuidado com o cartão de crédito, com limite. Eu falo, se você não sabe usar e você tá com a vida toda zoada, não usa, cara. Quando você estiver usando o cartão de crédito, não porque você não tem dinheiro, mas para ganhar ponto e para ganhar milha, aí vai em frente. Mas se você tá usando o cartão porque você não tem dinheiro para pagar, a não ser que você seja caso de vida ou morte, é para leite para as crianças. Eu falo, não use isso aí não. Não, mas dá benefício. Não interessa o benefício. O benefício maior para você é ter paz de saber que você não deve nada para ninguém. Porque o cara começa a parcelar tudo. E pagar o mínimo e... Vai pagando o mínimo, só que aí ele parcela esse mês o mercado, a gasolina, o restaurante e sei lá o que mais. No mês que vem ele vai ter que parcelar todos esses de novo. E no outro mês também. E aí daqui a 4 meses ele vai tendo que parcelar as parcelas das compras de janeiro, as de fevereiro, de março e as de abril. Aí é as mensagens que eu recebo lá. Duda, eu ganho 2 pau e minha fatura de cartão de crédito é 800. Eu falo, mano, como, velho? Como que metade do teu salário quase tá no cartão, mano? Não faz isso, pelo amor de Deus, né? Então, a minha dica primeira é rasga essa desgrama do cartão de crédito até a sua vida se equilibrar pelo menos, né? Posso investir estando com dívida? Não, eu falo não.
A não ser que a sua dívida seja um financiamento imobiliário que vai demorar 10, 20 anos. Aí o quanto você se mata pra ganhar e o quanto a gente não tem inteligência nenhuma pra usar o que a gente se matou por tanto tempo pra ganhar, né? Então aí entra naquele negócio, né, de que é muito importante quanto a gente ganha e tal, mas a forma com que a gente gasta é que muitas vezes mais prejudica a gente. Não é nem o tanto que ganha. Tem gente que, por exemplo, tem gente que ganha 10 pau e vive lascado. Cara, como que consegue, mano? Tipo, eu e minha esposa juntos, os dois juntos ganhavam 5. E a gente já tava quitando nosso AP, mano. Que carro quitado, APzinho, investindo dinheiro. Então você vê que às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas não sabe como gastar aquilo, né? Agora, cara, assim, se fosse falar de sair das dívidas, eu acho que eu quebraria isso aqui em 5 passos, assim, tá? E acho que todos que têm algum tipo de dívida poderiam seguir esses 5 passos, tá? O primeiro deles, acho que seria você listar todas as suas dívidas em ordem de maior taxa para menor taxa. Ou seja, você vai pegar tudo que você deve. Então tem o cartão, tem o financiamento, tem o... Você pega tudo isso e você vai ranquear no Excel ou numa folha, em qualquer lugar. Tá? Mais cara para mais barato. Ou seja, que você paga mais para que você paga menos. Não a que você paga mais em montante, mas a que você paga mais em taxa, a dívida mais cara. Segundo passo, você vai renegociar tudo isso, antes de qualquer coisa. Então você vai bater na porta de todos os credores, ou seja, todo mundo que você deve dinheiro, e você vai falar, olha, tá difícil pra minha situação, não consigo pagar, preciso renegociar. Então você vai ter que ter um jogo aberto, vai ter que ter coragem, vai ter que enfrentar seus medos. As pessoas têm vergonha de fazer isso. Vai ter que fazer. E muitas vezes você vai conseguir, às vezes, pegar uma dívida nova mais barata, que quita todas as anteriores, você tem uma única dívida. Né? Então, você vai ter que renegociar tudo isso. Você vai bater em todos os bancos, vai falar, olha, eu tenho essa dívida aqui, dá para eu trazer para cá uma taxa menor. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, agora que você tem tudo isso listado e renegociado, você vai ver o que você tem na sua casa que você pode vender. Então, você tem um PlayStation? Vai vender. Nossa. Você tem roupa? Vai vender. Você tem o quê? Tem um carro? Vai vender. Eu discordo do que muitas pessoas falam sobre você achar que você tem o direito de se divertir e tal, enquanto você tá cagado em dívida, entendeu? Claro, especialmente se a culpa é sua de você ter sido mais ganancioso. Então assim, cara, desculpa, não dá, você tá ferrado, você vai acabar com a sua vida, da sua família, e você fala, não, mas eu pelo menos preciso ter o direito de não sei o que lá. Cara, primeiro você vai ter que limpar sua bunda, igual o Edu falou. Essa é a terceira coisa. Quarta coisa, tá? Eu acredito que você vai ter que fazer renda extra de alguma forma. E, cara, eu acho que junto disso, obrigatoriamente cancela todos os seus gastos não essenciais. Tudo. Cara, é guerra. Acho que é de um cara que era rico pra caramba e ele entrou num táxi, acho. E o cara do táxi começou a falar sobre um monte de coisa que ele tinha. E isso entra naquilo que eu falei. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é você tá ferrado, né? O cara era um taxista, talvez não tinha um baita salário, mas ele já tinha casa, já tava comprando um terreno, já tinha uma grana aqui, já tava investindo e não sei o que lá. E o cara que entrou no táxi era tipo, sei lá, um Faria Limer da vida, ganha grana pra caramba e pensa, caramba, velho, o cara que tá dirigindo o táxi aqui tem muito mais bens, muito mais patrimônio, muito mais inteligência financeira do que o que ganha 30. Sim. Né? E isso é muito comum de ver. Né? Sempre tem uma decisão, né? A gente sempre tem opções. O rico, o pobre, tem sempre opções, né? E eu lembro que a gente olhava muito para ações de Itaúsa, custava ali na casa de R$10 e a gente gostava muito de rodízio, né? Então a gente podia ir no rodízio japonês e a gente poderia gastar provavelmente R$200. Ou a gente poderia não ir pro rodízio japonês e comprar 20 ações de Itaúsa, não é? Então você tem sempre uma oportunidade de tomar uma decisão que vai te levar para o que você mais quer na sua vida ou te manter no que você mais quer no presente, né? E às vezes a gente fazia concessão, a gente ia, obviamente, no restaurante japonês, né? Mas quando você toma as decisões baseadas no que mais vai te catapultar, isso aqui vai te trazer mais resultado. E a gente esquece que, no final das contas, quando a gente vai num restaurante japonês, não é R$200. É mais do que isso. Sim. Né? E eu lembro que, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu fui assaltado, levaram meu celular. Eu não lembro quanto era meu celular, nem lembro qual celular que era. Vamos dizer que esse celular custava, por exemplo, R$1.000. Né? Cara, vamos supor que eu ganhava no meu trabalho R$2.000. Né? Lá era garçom, ganhava R$2.000 e sobrava, sei lá, R$200. Cara, para comprar um celular desse, são 5 meses trabalhando. Então, quando o cara me toma o celular, ele não me tomou R$1.000. Ele me tomou 5 meses da minha vida, cara. A economia é um negócio que a gente já cresce não gostando. Porque desde criança a gente ouve a economia como algo negativo. Tipo, ô pai, me compra vamos no McDonald's? Não, pai, tá economizando. Ô mãe, me compra um carrinho? Não, a gente tá em economia. Você odeia economia, que saco, né?
Então eu falo pra a gente mudar o pensamento pra economizar, não como uma coisa chata que eu não posso fazer hoje, mas como um sacrifício para conquistar algo muito melhor amanhã. E se você não tem essa meta, esse objetivo, por que não gastar? Né? Eu não tenho nada melhor para querer, né? Então, tipo assim, tem uma frase que eu falo, que se você não tem uma meta e um objetivo muito legal para você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te seduzir. Só que se você não tem essa meta, esse negócio que faz brilhar seus olhos, qualquer porcaria que você não precisa vai te seduzir. Fala, gasta aqui mesmo, filho. Você não tem nada pra querer. Não pense em parar de trabalhar. O que vocês acham sobre isso? Porque o que eu vejo? O cara fala assim, cara, se eu tivesse 5 milhões, eu não ia fazer mais nada. O Edu falou que quer parar de trabalhar cedo. Não, qual que é o Pera, não, mas deixa eu construir. O cara fala assim, cara, eu se fosse o primo, né? Ou, sei lá, cara, podia, sei lá, ser mensato, veio aqui, 30 anos de carreira. Os caras olham assim, eu se fosse... Eu não ia mais trabalhar, eu não ia fazer nada. Eu ia ficar em casa, cara, fazendo nada, praia o dia inteiro, entendeu? E o que eu vejo? Pela experiência que eu tenho aqui de, não de milionário, mas de Lucão, gravando o Primocast com vários milionários, cara. Tive a oportunidade de fazer isso. É que os caras têm uma mente muito imparável. Tem alguma coisa que, cara... O cara que é multimilionário, o cara que chega a bilhão e tal, ele não tem essa cabeça de, cara, quando eu chegar aqui, eu vou parar. A não ser que seja uma coisa mais de idade, sei lá, o Abílio Diniz, né, cara? Puta, o cara ainda tá em outro momento da vida dele, né, cara? Cara, ó, mas não parado, o cara ficar, tipo, em casa vendo streaming... Cara, é difícil. Eu acho que é importante a gente separar aqui, né, com relação à liberdade financeira, né? Liberdade financeira é quando você pode trabalhar se você quiser, ou se você não quiser, você não precisa. Porque eu acho interessante isso, porque assim, parece que tem gente que tem um anseio muito grande por ser vagabundo. Não é um anseio. E eu jamais conseguiria ficar, tipo... A minha esposa sabe que às vezes eu acordo de domingo, eu fico triste e meio angustiado porque eu não tenho nada